Bom dia, bom dia, bom dia. Bora começar a nossa live dos resultados que aconteceram na semana passada, do que vai acontecer nessa semana. Pequeno resumo. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Matheus. Bom dia, Miranda. Bom dia, Lucas. Vamos para cima, campeão. Hoje passar aqui um resumo, né, de como é que foi a semana passada, do que está esperando para essa semana. Bom dia, Alexandre. O Alexandre já está aqui comigo. Eu vou chamar ele. Bom dia, Alexandre Ferreira. Tamo junto. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Jairês. Bom dia. Tudo bom, cara? Bom dia, tudo bom? Maravilha. Rapaz, que semana, né, Alexandre? Essa semana foi boa, não? Oi, cara. Muita notícia, super quarta de novo, Verdade. semana agitada. Gente, toda segunda e toda sexta-feira nós estaremos aqui para passar um resumo do que aconteceu na semana passada. Na segunda-feira de manhã a gente faz um resumo do que aconteceu. Bom dia, Valdson, parceiro. A gente passa um resumo do que aconteceu no mercado na semana passada e faz um spoiler do que pode acontecer aí nessa semana. Depois a gente se encontra novamente na sexta-feira para fazer o resumo de como é que foi esse fechamento. Nessa última sexta-feira, infelizmente, a gente não pôde estar junto, teve um problema particular nosso, inclusive foi meu e do Alexandre, né, mas a gente está aqui com o resumo para ainda passar dessa semana e vai ser top. Bom dia, Andréia, bom dia, David, bom dia, Henry, Luigi, Robson, sejam bem-vindos à nossa live do resumo do mercado financeiro dessa semana. Vamos começar, né? Que o nosso tempo é curto, né, Alexandre? E aí, vamos começar, e tem bastante assunto, né? Tem sim. Pô, vamos começar com o Brasil, né? A gente acompanhou na semana passada uma das grandes movimentações que muitas pessoas estavam esperando. Houve até muita pergunta e resposta. Teve perguntas no Instagram de várias pessoas que mexem com o mercado financeiro. Eu também acabei perguntando, e o Alexandre também perguntou, né, o que se esperava da taxa de juros da taxa Selic, né, que ia acontecer nessa reunião dessa última quarta-feira. E as expectativas eram, né, fechar perto do 0,50, a gente até especulou se ela fosse mais baixa, né, em 0,25, e nenhuma nem outra, né? Uma nem outra. Deu uma surpreendida, né? Pois é, aí veio o mercado aí, a reunião do Copom, e acabou decidindo por 0,75%. 0,75% aumento da taxa. Acho que o último acontecimento de aumento de taxa foi em 2012 ou foi 2015, se eu não me engano. Acho que é desde 2015 que não subia, né? Pois é, desde 2015. A gente só vinha em queda, em queda, em queda, ou mantendo, né, a taxa de juros, mas em queda, né, agora veio essa retração muito alta, de 0,75. E aí, Alexandre, o que você tem a falar sobre isso, né, da taxa Selic, do que aconteceu na semana passada, tá? O que houve, cara, para o pessoal chegar a 0,75? 0,75, assim, deu uma surpreendida, né? Foi. Era mais esperado 0,50, né? Levando em conta todas as incertezas, né? Que envolve esse momento, né? Da retomada da economia. Mas o Banco Central ele se mostrou mais preocupado com a inflação, né, que está projetada em 5,20, né, para esse ano, sendo que a meta era 3,5, né? Pois é. E eu acho que deu 0,75 e já prometeu mais 0,75 para a próxima reunião, né, que deve acontecer em maio. E nesse momento, assim, não acredito ser ruim essa alta taxa de juros, né? Apesar de mostrar a inflação, de aumentar a dívida,
Mas eu acho que, nesse momento, é bom, né? Nós temos a menor taxa de juros, né, dos países emergentes, né, nesse Verdade. momento. Uhum. E eu acho que não condiz muito com o risco, né? O nosso risco, né? A Pois gente é. realmente precisava de uma taxa de juros maior e quem sabe aí pode até acabar atraindo mais capital também para o país, né? Claro que Uhum. 2,75 perto de alguns outros, como Turquia, por exemplo, que está em 19% é pouco, mas Turquia é um outro caso, né? Lá a É inflação é verdade. 17% também. Mas então eu acho que vem de uma forma Positiva, né? positiva, assim, esse aumento. E Sim. veio, né? Porque os impactos que isso causaram, né? Pessoal, só para vocês entenderem, gente, a taxa Selic é o balizador, né, para a economia brasileira. É através dela que a gente consegue ter noção de para onde a nossa economia pode andar. O aumento da taxa Selic, ela veio na intenção de reduzir a inflação. Foi essa a maior intenção do aumento da taxa. Mas para nós, como os investidores, o que isso interfere? Para nós, investidores, começa, se você ainda não teve, mas está na hora de buscar, começa a abrir os olhos para aplicações em renda variável, né? Porque agora a renda fixa começou a não ser tão atrativa assim, né? Porque a taxa de juros aumentando, a maioria das pessoas vão começar agora a procurar a renda variável, que é de onde pode vir uma rentabilidade um pouco maior, né? Então começa a movimentar um pouco mais o dinheiro no mercado. Então, se você ainda não tem conhecimento sobre isso, é bom buscar para entender. Mas em movimentação de mercado, quem opera, né, quem faz day trade, na quarta-feira, foi mais ou menos, né, na quinta-feira e na sexta, foi bem movimentado, né, a gente teve uma variação bem legal, mas enfim, o índice acabou fechando positivo, a gasolina abaixou o preço, né, anunciando baixa do preço na sexta-feira, né, então a gente teve, e o dólar fechou em queda, né, não foi muita queda, não era aquilo que a gente esperava, mas fechou em queda, fechou em 5,49, então já começa a surtir o efeito dessa votação. Acredito que a gente vai ter uma semana aí ainda com algumas movimentações muito bacanas, certo? Mais um outro assunto que também rolou na semana passada foi a demissão do Brandão, né? Na realidade, foi ele que se demitiu. Já era esperado, né, na pressão que o próprio governo estava dando sobre ele. Deixou o Banco do Brasil, aí o Banco do Brasil teve aí uma variação no mercado também, sentiu, né, essa saída, mas depois logo se recuperou. E aí foram as notícias que mais impactaram na semana passada, né? Fora Eu acho que isso, em relação ao Brandão, eu acho que não teve assim, tanto impacto, porque já não era tão novidade, né? verdade, já estava todo mundo Acredito que o esperando, mercado né? já vinha precificando isso, né? Porque já era meio que esperado, né? Uhum, Então, por conta disso que não deu tanto impacto no mercado. verdade. Isso é comportamento né? Aí, falando de mercado, né? Você vê que o mercado ele se movimenta pelo comportamento dos investidores, né? Muitos me perguntam assim, mas isso é matemática, isso é fácil de prever, né? Não, não é, né? Isso aí é comportamento humano. Então, sentimento de euforia, sentimento de medo, sentimento de esperança. Então, você vê que o mercado se movimenta através disso. Isso é importante, por isso que é importante você entender um pouco das notícias, do que está acontecendo no seu país, está acontecendo lá fora, para você também entender movimento gráfico para quem opera, para tomar as decisões certas, né? Lembra, o ideal é seguir os grandes players, né? Nós não temos ainda a condição de fazer movimentação gráfica, mas se você entender o que os grandes players estão sentindo em questão, estão eufóricos, significa que eles querem comprar, então a gente vai se movimentar na compra, estão com medo, significa que vão começar a vender suas posições, então a gente vai se movimentar na venda. Por isso é importante você entender as notícias e como funciona o mercado, E certo? a gente está vivendo muito isso, né? Demais, O mercado demais. está muito temático, né? Uhum. E quanto é Ele tá, importante, né, você saber o que está acontecendo para estar bem posicionado, né? sim, ele está muito temático, né? Ele se movimenta muito à base do que está acontecendo e da notícia, né? Parece que mais do que antes ele está dessa forma, né? Certo, é verdade.
Cara, falando um pouco agora sobre o mundo, né? Como é que o mundo se comportou tanto na semana passada, e logo a gente vai falar um pouco sobre as coisas futuras aí, né? É, o mercado estava posicionado, aí veio a taxa de juros aqui internamente, né? Fez a movimentação, e aí para quinta e sexta-feira, por conta de uma notícia que até o governo dos Estados Unidos deu, os spreads de 10 anos começaram a ficar preocupados, aí eles começaram a dar um pico de alta, né? Chegaram a 15 pips, mais ou menos, de posição, e isso puxou quase o mercado todinho do dólar, né? Acabou tendo uma movimentação alta do dólar, mas acabou fechando em baixa no final do dia, no final da semana, por fim. Mas na quinta e na sexta-feira foi um negócio muito, muito difícil de entender, porque quanto mais o spread subia, mais o dólar se movimentava. E isso acabou, para quem estava bem posicionado, quem entendeu, quem observou isso aí, fez umas posições legais. Foi o drive da semana, na realidade, né, os spreads de 10 anos, mas não vai ser mais, acho que a partir dessa semana, o drive não seja mais os spreads, porque essa semana nós temos outras movimentações importantes, né, muito mais focada a pandemia que está acontecendo, a recuperação da economia também, e a gente vai ficar de olho nisso. Lembrando que os Estados Unidos ele chegou já a 124,5 milhões de vacinas, né? Então, já está bem avançada, dentro daquilo que a gente falou na semana passada, né? Você lembra? Sim, sim, que eles estão aí firme na campanha deles, né? Querem que até 4 de julho tá todo mundo vacinado, né? E seguem Exato. firme nessa campanha aí, né? Que deve começar em abril agora. Uhum. E até 4 de julho está 100% vacinado, né? Nos Estados Isso Unidos. isso é bom para os Estados Unidos, bom para o mundo, né? Porque já é uma esperança, né? Boa. Eles são bastante organizados nesse sentido. Teve aí um anúncio do presidente dos Estados Unidos em acordo com o nosso país para bem ajudar, né, no combate contra o Covid. E eu acredito que essa semana ainda tem muita novidade para acontecer em relação a isso, né? E a economia vai lá com bons olhos. Falando um pouco de coronavírus, que é o assunto do que está acontecendo atualmente, e é o que também está interferindo no mercado, porque isso trava a economia ou libera a economia, trava a economia ou libera a economia. O Brasil ele tomou algumas medidas em relação a essa última semana, até esse final de semana, acho que a maioria dos estados. Como é que foi aí? Foi lockdown esse final de semana? Aqui em Sorocaba a gente está Foi, na né? fase vermelha, né? Todo o estado de São Paulo. Pois Tá é. só mercado e posto de gasolina funcionando praticamente, né? Certo, mas o lockdown tá na semana ou por enquanto só o final de semana? O lockdown geral? Não, ainda Tá, tá. né? Foi decretado até por 15 dias, né? Você vê, então a maioria E dos o toque de estados, recolher às 20 horas, né? pois é, a maioria dos estados tomaram essas medidas, o que foi positivo em questão de números, tá? A gente tá vendo aí uma grande dificuldade também no Brasil, a questão dos leitos, mas enfim, a gente teve um recorde na semana passada, que chegou perto das casas dos 3 mil mortos, né, que foi na terça-feira, chegou a 2.841 mortos, e historicamente nunca aconteceu, e isso aí foi muito negativo, né, e fez aí o Brasil se movimentar um pouco. Já Foi a primeira vez acredito, que chegou a 15 mil na semana, né? pois é, já chegou 15 mil na semana. a, a ter uma repercussão, né, porque aí o último dado está de 1.600 mortos, então você percebe que o posicionamento começou a dar algumas posições, alguns números bons, espero que melhore mais ainda, né? O gráfico apresenta a queda, então é isso que nós devemos buscar. Lembrando que eu falei na semana passada, né? É claro que o governo tem a sua participação de culpa, falta de posicionamento, falta de investimento, organização do investimento, a gente entende isso. Mas também existe a responsabilidade pessoal de cada um, né, que eu tinha falado, que nós também precisamos cair nessa consciência, fazer os cuidados necessários, no ato do isolamento, fazer o que é necessário. Aqui não estamos para julgar se está certo, se está errado, não sei o quê, mas no momento, em massa, esse é o caminho necessário. Cada um fazer sua parte,
com responsabilidade, e o governo assumir também o seu papel de fazer o que é necessário. Não dá para agora a gente ficar discutindo, mas o que era para ter feito, não fez, não sei o que é necessário fazer, o próprio, a justiça aí vai cumprir o seu papel, mas o que a gente precisa entender é o que precisa fazer agora, né? Porque não dá para ficar, infelizmente, chorando o que aconteceu. A gente tem que ficar posicionado agora para evitar, prevenir para evitar o que está acontecendo, né? Aconteceram muitas mortes. Não sei perto de você, o Alexandre, mas assim, eu nunca ouvi falar de tantas mortes perto da gente agora, né? Como está acontecendo. Na primeira onda, a gente ouvia falar, ó, fulano pegou Covid, beleza, pegou Covid, e só ficava nessa, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, pegou e morreu. Pegou e morreu. Parece que está chegando mais perto mesmo e realmente as notícias de morte, né, cada vez mais perto da gente. Aumentou, né? Demais. Vai aumentando mesmo. Mas eu acho que dessa vez, o que é bom para a gente é que assim, a política, acho que eles perceberam que o que vai mandar agora é a questão da vacinação, né? É isso aí. E por mais que eles pensem mais no lado político da coisa, eles perceberam que o que vai mandar para as eleições do ano que vem vai ganhar quem resolver essa questão da vacinação, né? Pois é, eles estão Então, procurando o rosto, né? O rosto da vacinação. Eles estão buscando o rosto, a gente vê que Dória tentou isso, Bolsonaro percebeu isso, Verdade. até Lula, né? Já entrou em contato com os Estados Unidos, com Rússia, negociando vacina, então a gente vê que realmente eles perceberam isso, que o que vai mandar nas eleições ano que vem é o rosto da vacinação, né? É o rosto da vacinação. E aí, falando nisso, né, teve um acordo que o Ministério da Saúde fechou com a Pfizer, né, vai produzir aí, entregar 100 milhões de vacina, já quase a metade da nossa população, né, muito bom. Muito bom. Então, acredito que já é um passo para a economia estar retomando a normalidade, apesar que o nosso índice, né, já chegou aí no patamar de 117 mil, ou seja, já saiu do modo crítico lá embaixo. Fechou na semana passada perto dos 115.870. Então, eu acredito que hoje ainda deu uma alta, né? Eu acredito que ainda vai estar numa tendência de alta. O dólar possivelmente ele vai dar uma caidinha ainda, né? Mantendo o ritmo. Mas você vê que o corona ele movimentou o mercado. A política que está agora voltando, está fazendo os governos se movimentarem. Nós sabemos que na intenção de votação, né, muito mais do que no cuidado com a população, mas, enfim, algo positivo, porque vai trazer saúde para a população. Então, a vacina está chegando, estamos esperançosos que tudo dê certo, né? Então, temos acordo com os Estados Unidos, temos aí 100 milhões de vacina pela Pfizer, temos os governos com olhos abertos em cima disso, né? Só vão ficar preocupados com a parte dos custos fiscais, né? Que tem umas votações que estão acontecendo lá lá no Legislativo, lá no Judiciário, em relação ao que pode acontecer no nosso país em relação à parte fiscal, que a gente não pode deixar de ficar de olho também, né? Porque isso aí pode interferir bastante no nosso mercado. Em questão de mundo e Brasil, nós já estamos com Brasil, 294 mil mortos, no mundo está com 2 milhões 700 mil de mortos, né? Muito preocupante, é gente demais. Mas em questão de vacina, nosso país já está em 4,79% da primeira dose vacinada, né? Mas a gente só está ainda com o pessoal dos idosos e 1,6% da total da população do Brasil já foi vacinado. Está maior do que o mundo está 3,32% de primeira dose, de segunda dose já está em 1,28%. Então, ou seja, ainda está muito pequeno ao que se espera que a gente precisa fazer, mas as notícias estão dando esperança que as coisas vão avançar com muito mais força, tá? Fechando o calendário dessa semana, né? Nós temos ata do Copom aí na próxima quarta-feira.
é uma das coisas para a gente ficar de olho do que pode acontecer. Alguns especialistas comentam que existe sim a possibilidade de um aumento de mais 1%, né, porque viram o impacto que isso causou na semana passada. Então, isso aí pode ser que aconteça ou não, mas que já há comentários sobre isso, há comentários. Tem discurso do Powell na segunda e na quarta-feira. Quem é o Powell? É o presidente do Banco Central americano. Quando ele fala, meu amigo, tem que ficar de olho, né, no que o mercado vai fazer. E a outra pessoa que fala também, né, interfere bastante no mercado, a gente tem que ficar de olho, é a Christine, né, do Banco Central Europeu. Ela vai estar falando acho que na quinta-feira, se não me engano. A Christine vai estar fazendo um discurso. Na quinta-feira. Na quinta-feira, né? Pronto. Na quinta-feira ela vai estar falando também, do Banco Central Europeu, então é a segunda moeda mais forte. Então, temos que ficar de olho no que ela vai falar para a gente se posicionar no mercado. Em relação a quem opera com a gente, né, em opções binárias, semana passada foi boa, positiva, né, meus alunos, pelo menos, tiveram bons resultados. Quem opera no índice foi bom, Alexandre? Foi muito bom. Foi bom, né? Foi bom demais semana passada, meta batida praticamente todo dia, né? Acho que teve um dia só que a gente tomou loss, né? Foi só um dia. Só um dia. Os outros dias todos. E loss, né? É mínimo. Loss mínimo. Loss mínimo, isso que é importante, né? Quando ganha, ganha muito. Quando perde, perde pouco. Perde pouco, é isso aí. Então, foi muito bom na semana passada. Essa semana a gente também está com uma boa expectativa. Acredito que vai dar super certo. Gente, vou abrir aqui os comentários para falar aqui um pouco com a galera. Deixa eu ver. O tempo com a gente na RV, temos aí 3 horários, né? Hoje. 3 horários, né? Na estratégia RV. Quais são os horários de hoje? Dá um spoiler para a galera. Tem 9, 11, meio-dia. 9, 11, meio-dia. Tudo pertinho, né, cara? Pertinho. Fechar aqui o meu. Foi 9, 11 e meio-dia é 9. 9, 11 meio-dia. É isso aí. Perfeito. Então, hoje a gente vai estar se preparando aí para estar operando dentro desse horário nas opções binárias. Na Bolsa Brasileira, a gente opera índice, vai começar a operar às 9 horas da manhã, vai até, espero, 9h30, né? Sério que vai só até 9h30, tá bom demais. Até 9h30. Gente, só para quem não nos conhece, né, nós operamos dentro do mercado financeiro, tanto nacional como internacional. A gente opera opções binárias e Bolsa Brasileira, B3. Se você ainda não conhece, segue o Alexandre Soran, me segue o Juarez Souza. Estamos aqui no mercado, estou mais de 4 anos operando no mercado financeiro, e a gente busca levar conhecimento para que você possa entender como esse mundo funciona, e você vai ver um leque de oportunidade para que você possa aprender e crescer cada vez mais, tá bom? Conte comigo, conte com o Alexandre, e aí você possa ter uma ótima semana, que Deus possa abençoar a vida de vocês, que vocês possam, se você receber isso aqui, que seja para que cumpra o propósito dele na sua vida. Sejam bem-vindos, e meus alunos, até daqui a pouco, para o Alexandre também, até daqui a pouco, né? A gente vai começar às 9 horas, vamos tomar um cafezinho, né? E mandar bala. Isso, preparar aí para as operações. É isso aí. Muito obrigado, um ótimo dia. Quem não viu, vai estar gravada essa live aqui, para que você possa ver a movimentação da semana, e na sexta-feira a gente faz um novo resumo. Ok? Valeu, Alexandre, brigadão. Valeu, brigadão. Muito bom dia a todos. Bom dia. Até mais. Vamos operar. Até mais. Valeu.